Javier Milei, o presidente da Argentina, tem provocado um tremendo burburinho nas relações entre Buenos Aires e Brasília ao adotar uma postura pública contundente sobre o cenário político brasileiro e, ao mesmo tempo, se esquivar de se engajar diplomaticamente com o presidente Lula em questões regionais críticas. Suas declarações mais recentes, além de ideológicas, levantam perguntas profundas sobre as intenções reais de Milei e o impacto que elas podem ter não só na Argentina, mas em toda a América do Sul, especialmente no Brasil, que vem desempenhando um papel central na política regional nas últimas décadas. Essa história começa com uma entrevista polêmica concedida por Milei à CNN em espanhol, na qual ele foi direto ao falar sobre as eleições presidenciais brasileiras que ocorrerão no final de 2026. Ao ser questionado sobre o pleito, Milei disse algo que certamente ecoará em Brasília. Ele declarou publicamente que prefere uma solução com os Bolsonaro, em vez de uma solução com o socialismo do século XXI. Uma referência clara e sem rodeios às posições políticas associadas ao presidente Lula e ao seu governo. A afirmação, aparentemente simples, contém camadas de significado. Primeiro, é importante destacar que Milei reconhece que as eleições brasileiras são um assunto interno dos brasileiros, algo que, em teoria, qualquer líder estrangeiro diplomático respeitaria. No entanto, ele não se limitou a um comentário neutro. Ao afirmar que tem amigos no Brasil que estão concorrendo, em especial os Bolsonaro, ele ultrapassou uma simples observação para expressar preferência por um resultado específico. Essa é uma postura sem precedentes entre líderes de países vizinhos que usualmente cultivam relações diplomáticas cuidadosas com o Brasil, seu maior parceiro comercial e uma potência regional. A fala de Milei não apenas desvia das normas tradicionais de diplomacia, como também sinaliza um alinhamento ideológico com forças políticas que, internamente no Brasil, representam uma oposição direta ao governo atual de Lula. Ao falar dessa forma, ele coloca sua preferência política pessoal no centro de uma conversa que deveria ser tratada com cautela e neutralidade por um chefe de Estado. Mas essa não foi a única declaração inquietante. Quando questionado se buscaria uma aproximação com Lula, caso este seja reeleito, Milei desconversou, e de forma estratégica. Em vez de responder diretamente sobre uma possível cooperação diplomática ou sobre seu posicionamento em relação à política brasileira, ele desviou o foco para um tema aparentemente mais seguro, as relações comerciais entre Argentina e Brasil. Ele afirmou que, embora possam pensar diferente, os dois países podem manter relações comerciais que beneficiem a ambos. Essa resposta é emblemática de uma técnica que muitos analistas chamam de diplomacia evasiva, ou seja, quando um líder evita lidar com questões políticas complexas ou controversas e, em vez disso, se agarra a tópicos economicamente neutros ou pragmáticos para diminuir a tensão. No entanto, essa evasão não é neutra em si mesma. Ao não responder sobre sua intenção de se aproximar de Lula, Milei está deixando uma lacuna de incerteza que muitos interpretam como um desinteresse deliberado em dialogar com o Brasil liderado pelo Partido dos Trabalhadores. É preciso entender o contexto mais amplo dessa atitude. A relação entre Lula e Milei já vinha sendo marcada por tensões antes mesmo dessas declarações recentes. Durante a cúpula do Mercosul em dezembro de 2025, por exemplo, Milei explicitamente se opôs às posições do presidente brasileiro sobre a Venezuela e elogiou a pressão dos Estados Unidos contra o governo de Nicolás Maduro, justamente uma postura que Lula havia criticado como uma catástrofe humanitária e um precedente perigoso para a estabilidade regional. O cenário na Venezuela em si já representa um ponto crítico de divergência. Enquanto Lula defende soluções diplomáticas e condena intervenções militares externas, Milei tem comemorado ações como o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, um evento que culminou na captura de Nicolás Maduro e que gerou reações intensas em Brasília. Essa conjuntura transforma a simples escolha de palavras de Milei numa peça de um quebra-cabeça muito maior. Operações militares internacionais, como a intervenção americana na Venezuela, raramente são tratadas como meros eventos isolados. Para várias nações latino-americanas, elas levantam questões sobre soberania, respeito às normas internacionais e o papel dos grandes poderes na região. E o fato de Milei ter declarado que não tem nada a falar com Lula sobre esse assunto, mesmo sendo o Brasil um ator regional influente, é mais do que uma simples omissão diplomática. Quando um líder ignora deliberadamente uma oportunidade de diálogo em torno de uma questão tão grave, isso pode sinalizar vários cenários possíveis, desde um profundo desacordo ideológico até uma estratégia deliberada para alinhar posições com atores externos, como os Estados Unidos, ou ainda para se distanciar seu governo de governos latino-americanos que ele classifica como adversários políticos. De fato, Milei tem sido consistentemente crítico a governos que identifica como alinhados ao socialismo na região, como Cuba, Nicarágua e Venezuela, e já tomou medidas para suspender relações diplomáticas com esses países. Dentro desse quadro, a escolha de Milei de não dialogar com Lula pode parecer menos uma falta de vontade de conversar, e mais um posicionamento estratégico calculado. Ao evitar dialogar, ele mantém sua coerência com um discurso que rejeita o que ele chama de socialismo do século XXI, que é justamente a forma como ele classifica o governo Lula e suas alianças no continente.
Ainda que a Argentina e o Brasil sejam importantes parceiros comerciais, com trocas que beneficiam setores-chave das duas economias, a política externa tradicional sempre procurou balancear interesses econômicos com respeito mútuo e cooperação multilateral. Essa cooperação se estende inclusive a blocos como o Mercosul, onde ambos os países são membros fundadores e onde negociações sobre acordos comerciais e políticas conjuntas são habituais. Ao decidir deslocar a narrativa para relações comerciais quando questionado sobre Lula, Milei pode estar tentando preservar uma imagem de pragmatismo econômico, ao mesmo tempo em que evita comprometer seu alinhamento ideológico com forças políticas mais conservadoras. Esse tipo de postura se encaixa em um padrão mais amplo de sua diplomacia externa, que tem enfatizado relações com países e atores políticos alinhados à sua visão, como os Estados Unidos e setores políticos de direita no Brasil. É nesse ponto que a conversa sobre as eleições brasileiras se torna ainda mais intrigante. Enquanto Milei expressa sua preferência por uma solução com os Bolsonaro, figuras do grupo Bolsonaro também têm respondido efusivamente. Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato à presidência, reagiu publicamente às declarações de Milei, afirmando que, no futuro, Argentina e Brasil poderão ser verdadeiros parceiros comerciais. Essa troca de elogios e sinais entre líderes e pré-candidatos, que transcende fronteiras, é rara na política sul-americana, onde tradicionalmente a neutralidade e o respeito à autodeterminação eleitoral são pilares da diplomacia. Ao se alinhar dessa maneira, Milei não só escolhe um lado na política brasileira, como também envia um sinal claro de que sua concepção de liderança regional está atrelada a alianças ideológicas e não necessariamente a entendimentos multilaterais amplos. Quando se olha com atenção para o contexto histórico e político regional, fica evidente que tais alinhamentos e polarizações não surgem no vácuo. A América do Sul viu uma série de mudanças profundas ao longo dos últimos anos, desde a ascensão e queda de governos populistas, crises econômicas e sociais prolongadas, até a emergência de líderes que desafiam as normas tradicionais de diplomacia e cooperação. Isso inclui movimentos políticos tanto de esquerda quanto de direita que moldaram profundamente o debate público e as relações entre os países. No caso específico de Milei, sua retórica antissocialista e seu discurso contra governos que ele classifica como uma parte de um socialismo do século XXI não são meros slogans. Eles refletem uma visão de mundo que estrutura sua política interna e externa, uma visão que tem efeitos palpáveis nas relações entre a Argentina e outros países, inclusive o Brasil. Mas por que tudo isso importa tanto para o Brasil? Em outras palavras, qual é o real impacto para o futuro do Brasil desse posicionamento de Milei? Primeiro, porque o Brasil é uma potência econômica e um ator essencial em iniciativas regionais de integração. A postura de Milei, ao colocar publicamente suas preferências eleitorais e ao se recusar a dialogar com Lula sobre temas críticos como a Venezuela, pode dificultar a construção de consensos regionais em temas de interesse coletivo, como a estabilidade democrática, a integração econômica e as soluções pacíficas para crises humanitárias. Segundo, porque política externa não funciona isoladamente. Relações entre países vizinhos influenciam investimentos, acordos comerciais, políticas de fronteira e cooperação em segurança. Uma Argentina alinhada exclusivamente com determinadas forças políticas no Brasil pode resultar em frições, especialmente se o resultado das eleições for contrário às preferências explícitas de Milei. Terceiro, e talvez mais relevante, é que a recusa de dialogar sobre temas como a Venezuela pode enfraquecer esforços diplomáticos coordenados em crises onde a América Latina tem interesse direto. A situação na Venezuela, atualmente marcada por uma intervenção militar dos Estados Unidos e pela captura de Nicolás Maduro, é um exemplo claro de como divergências políticas podem prejudicar tentativas de respostas